do meu espaço, o vereador Felipe Gremmelmaier. Com a palavra da tribuna, vereador Felipe Gremmelmaier, do MDB. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, primeiramente agradecer ao vereador Renato Oliveira pela cedência do espaço, até porque nós tínhamos programado já um tema para trazer para a tribuna essa semana, que eu tenho defendido e apresentado por muitas vezes aqui, tentado auxiliar esse grupo de pais e mães, que é o Gotas de Vida, com relação a diabetes DM1, né? Essa situação que envolve principalmente essas crianças aqui da cidade de Caxias do Sul. E hoje eu faço questão aqui de divulgar um evento que está sendo organizado e que vai acontecer no sábado agora, chamado de Doce Novembro, que tem o objetivo de conscientizar e apresentar para a sociedade de Caxias do Sul um pouco mais o que é o diabetes tipo 1, DM1, e também a importância do Libre, que é o equipamento que vem sendo essa grande luta para conquistar através do poder público, principalmente municipal, né? Mas já fizemos chegar no governo do estado e também no governo federal, para que a gente possa ter uma resposta o quanto antes, para que essas crianças possam ser atendidas por esse equipamento que acaba levando muita qualidade de vida para essas crianças. Então, o evento vai acontecer sábado agora, no Instituto de Leitura Quindim, que é um espaço muito democrático aqui em Caxias do Sul, e que que começa no sábado agora às 14 horas, organizado por esse grupo Gotas de Vida. Vai tratar da importância do Libre, o que é a diabetes DM1, o que é esse tipo de diabetes, vai ser apresentado para a sociedade. Vai se falar também da rotina das famílias e principalmente da rotina das crianças que têm essa doença. E também teremos palestrantes, e eu faço questão de ler aqui e de apresentar os palestrantes desse grande evento de sábado agora, dia 11, que é a doutora Márcia Inês Boff. Ela palestrará às 14 horas e 15 minutos, médica endocrinologista com foco em crianças e adolescentes, atualmente professora de endocrinologia do curso de medicina da Universidade de Caxias do Sul e coordenadora do ambulatório de endocrinologia pediátrica da mesma instituição, e ela vai falar sobre a monitorização contínua da glicose. Então, um tema muito importante com uma médica que conhece muito essa temática. Às 15 horas, a palestra da psicóloga Ana Paula Ludgren, graduada em Psicologia e Direito pela UX, pós-graduada em Psicologia Cognitivo-Comportamental pela mesma instituição. Especialista em avaliação psicológica
pela URGS e em Psicologia Jurídica pela SBPJ. E ela tratará do tema Como manter a infância da criança sobre um diagnóstico de tamanha responsabilidade e demanda. Tema também extremamente importante. E a terceira palestra, às 15h50, com o Matheus Wagner, diabético tipo 1 desde 2017, policial militar, árbitro de futebol, personal trainer e influencer, e ele falará sobre a trajetória da descoberta do diagnóstico da DM1. Então, um rápido recado da importância que é esse evento de conscientização e de mostrar o que é o diabetes tipo 1. Então, um evento intitulado Doce Novembro, coordenado pelo Grupo Gotas de Vida, em parceria com o Instituto de Leitura Quindim. Vereador Fiuza, seu à parte, depois eu vou entrar em outro assunto. Primeiramente, agradecer a gentileza e parabenizar pelo assunto, da importância que tem a respeito deste assunto na sociedade, falando sobre o diabetes tipo 1, e dizer da importância também, vereador Felipe, destes pais, né? Verdadeiros heróis e heroínas que buscam, de uma certa forma, sempre buscar uma efetividade de políticas públicas para o bem-estar, não apenas dos seus filhos, mas para que estas crianças e adolescentes possam ter, de fato, uma qualidade de vida a qual merecem. Então, é importante este tema, importante esse assunto, até para uma quebra de paradigma, né? De falar da importância do diabetes diante da sociedade, diante do que eles vivenciam no seu dia a dia. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, vereador Fiuza. E hoje eu nem vou entrar no quanto o assunto está evoluindo, das reuniões que nós já fizemos com o prefeito, com o secretário da Educação. Eu vou deixar essa temática específica para outro dia, porque hoje o objetivo aqui é divulgar esse evento que ocorre já nesse sábado, às 14 horas, no Instituto Quindim. Outro tema que eu trago aqui, já falei sobre os caminhos do Padre Esquiavo, a retomada desse espaço, né, a retomada turística desse movimento. E nas últimas semanas nós tivemos reuniões importantíssimas com a Secretaria do Turismo, com a Secretaria do Esporte e Lazer, com o grupo Trilhando com as Gurias, que é quem vem puxando muito essa temática da retomada do caminho do Padre Esquiavo, né, com a Associação do Caminhos do Padre Esquiavo, a Gringos Eventos Esportivos também, e agora começou na última semana agora a substituição das placas ou a recolocação das placas do caminho. Já tivemos grupos de peregrinos atravessando caminhos do Padre Esquiavo, e para as próximas semanas, eu acredito que até o final dessa semana, inclusive, todas as novas placas estejam instaladas, e quero aqui fazer um agradecimento, não somente às gurias, do Trilhando com as Gurias, principalmente a Cadma, que é quem coordena esse trabalho todo, a Gringos Eventos Esportivos, através do Gustavo e do Semin, dos dois que estão coordenando esses eventos da Gringos, a Secretaria do Turismo, através do secretário Dona Luz e do diretor Marcelo, Secretaria de Esporte com o secretário Citon e também com o Mauro Caxias, que esteve na reunião, e com o Vinícius, e o Marcelo Caranhato, da Zeiana e da Silk, que foi quem doou essas placas para o município de Caxias do Sul, doou para o Caminhos do Padre Esquiavo. Ficaram muito bonitas, né? Tá dando uma outra configuração para o caminho. Agora todo mundo que for cumprir o roteiro tem identificação, consegue sair do ponto inicial e consegue chegar até o final desses 56 quilômetros com essas novas placas de identificação. Então, fazer aqui um agradecimento e um elogio à mobilização dessas pessoas, e nós servimos simplesmente de braço para juntar essas pontas, e eu tenho certeza que mais turismo religioso, mais esporte, mais lazer está sendo oferecido agora, né, com essa remodelação, com essa reestruturação. Novos eventos já estão programados para o Caminhos do Padre Esquiavo, e nunca deixar de lembrar aqui o autor
desse movimento, que é o ex-vereador Gustavo Toigo, que foi quem, né, coordenou esse processo lá no início e agora está sendo retomado, e a gente tem a alegria de poder auxiliar nesses novos grupos que frequentarão os caminhos do Padre Esquiavo. Já tiveram caminhadas, estão sendo programados novos grupos agora para novembro ainda. Deve acontecer um grande evento de caminhada durante a Festa da Uva, para aproveitar os turistas que virão para a cidade. E já tem evento programado para 6 de novembro do ano que vem, que é a ultramaratona que acontecerá no Caminhos do Padre Esquiavo. Então, há 2 dias a menos de um ano, nós estaremos com um grande evento de corrida sendo realizado nos Caminhos do Padre Esquiavo. Então, aproveitei esse espaço, agradecendo novamente o vereador Renato Oliveira pela cedência para divulgar esse evento da DM1, da diabetes, DM1, que acontece no sábado, e também apresentar a nova configuração, o novo material dessas placas de localização que estão já sendo colocadas nos caminhos do Padre Esquiavo, que vai permitir com que os romeiros ou com que os atletas possam se localizar e cumprir esse desafio de 56 quilômetros em Caxias do Sul, mais uma oportunidade de turismo religioso e turismo esportivo à disposição da comunidade, não só de Caxias, mas de todo o país e até de outros países que já, com certeza, virão frequentar, como acontece já nos caminhos de Caravaggio. Obrigado, senhor presidente. Obrigado,